azul. Já fiquei meus 5 minutinhos na garagem. Tô pronto. Bora seguir meu caminho em paz, se Deus quiser. E assim Ele o quer. Ai, amigos. Bora mais um discurso, vai? Vem comigo. Não é novidade para a grande maioria de vocês, mas diante da situação de hoje, bora falar um pouco sobre o jejum. O que mais incomoda de verdade é a desinformação. E a ideia de que tudo aquilo que as pessoas, os profissionais de saúde desconhecem, eles querem chamar de modinha. Mas chamar de modinha, low carb, paleolítico ou jejum intermitente, é o mesmo que ele desconhecer a história da humanidade, de toda a humanidade, toda a história. Porque afinal de contas, não comer carbos ou baixíssimo carbo, comer mais gordura e proteína e jejuar por muitas horas até a próxima refeição, nada é o comportamento do homem paleolítico há mais de 2 milhões de anos. Há mais de 2 bilhões de anos nós temos esse comportamento alimentar, esse comportamento do jejum. Isso é modinha? Ou você acha que na era paleolítica ele fazia como você? Digita um iFood e chega uma pizza, um milkshake, um lanche com 5.000 calorias. Na verdade, o que parece é que nós realmente somos muito melhores caçadores, né? Porque afinal de contas, o homem paleolítico levava dias para caçar um javali. E nós? Levamos minutos. Basta pedir um lanche com milkshake e alguma fritura. Você consegue ser um caçador mais rápido e eficiente que o paleolítico. Só que ele demorava horas para comer comida de verdade. Você em minutos come lixos industrializados. Entenda uma coisa. Nosso genoma, você entende o nosso genoma? Nosso código genético? Cada um tem o seu, mas não é tão diferente um do outro. O que difere um do outro, do ser humano do outro, são pequeníssimas características específicas. Mas num todo, num grosso, somos todos iguais. A verdade é que o código genético ele é moldado mediante o comportamento humano, mediante o nosso comportamento. Isso se chama epigenética. O seu comportamento determina a construção do seu genoma. Mas eu não estou falando do seu comportamento da semana ou do mês. Nem tão pouco falando do seu comportamento de toda a sua vida, que é muito pouco. Estou falando sobre milênios, centenas de anos de comportamento. Estou falando do comportamento alimentar, do que comiam. Estou falando do comportamento de não serem sedentários, e sim caçadores e nômades. Ou seja, sempre em movimento. Estou falando de pessoas, de homens, que estavam sempre se expondo ao sol, cobertos de vitamina D. Não vou nem entrar em outros detalhes. Esse comportamento de um homem em atividade, caçando e pescando e buscando sua comida, se expondo ao sol, em atividade física constante e regular, protegido pela vitamina D e com alimentação, qual? Comida de verdade. E evidentemente o seu comportamento também incluía não comer de 3 em 3 horas. Ou você acha que ele andava de lancheirinha, com marmitinha para comer de 3 em 3? Ele andava com uma barrinha. O homem paleolítico botava na sunga, lá na sunga de bananeira, uma barrinha daquelas de flocos de arroz. Nem é de proteína. Aqueles mais envolvidos perto da era neolítica, de repente colocavam um pedaço de carne seca na cintura para comer durante a caça. Enfim, esse comportamento, essa maneira de viver durante centenas de anos expressou e desenhou e moldou o nosso código genético. A era paleolítica, ela se deu 2 milhões de anos atrás até 10 mil anos atrás, quando iniciou a era neolítica. A era neolítica é caracterizada pelo homem, pela característica do homem começar a parar de querer ser nômade caçador, estabelecer residência e plantio e cultivo para subsistência. Até essa era de 10 mil anos atrás só existia sangue tipo O. Não é curioso. Isso não é uma coincidência. O sangue tipo O é aquele que melhor se adapta ao low carb, à cetogênica, à ingesta de gorduras e proteínas, sua herança familiar. Há 10 mil anos, na era neolítica, com essa mudança de comportamento, houve a primeira mutação genética no tipo sanguíneo e surgiu o tipo A. Esse sim, melhor se adapta a ser vegano e vegetariano. É verdade que o tipo de sangue ajuda muito, determina, mas o comportamento e o ambiente com que o indivíduo cresceu também.
Por isso alguns de vocês, mesmo sendo tipo O, podem dizer, eu odeio carne e gordura. Você não foi educado dessa maneira, por alguma razão você quis evitar, e não acredita no seu código genético. Assim como um gaúcho tipo A, que come carne e gordura desde cedo, também pode falar, não, doutor, eu vegano, eu vegetariano, jamais. Pô, barbaridade. Enfim, dieta de tipo sanguíneo fica para depois. Depois vieram as mutações, e aí o sangue B, que pode ter uma ascendência em O, e o AB. Tá entendendo? Tá entendendo como tudo se liga, se junta e tem uma explicação? E não são coisas à toa, como toda a Matrix e as sociedades médicas sem informação. A dieta do tipo sanguíneo tem mais de um século. Sabe por que ela não gritou? Porque a igreja não queria, não permitiu. Porque ela descaracterizava a ideia que a igreja tanto quer instituir de que todos são iguais perante a Deus. Todos podem parecer iguais para Deus, mas não somos. Deus nos vê de forma igual, de forma equitativa, mas nós não somos iguais. Pô, simples assim. Mais uma manobra da política da Igreja Católica sobre os seres humanos para manter o seu clero, seu domínio e seu gigantesco patrimônio. Seu gigantesco patrimônio. E que eles podiam cuidar da fome do mundo, né? Ou pelo menos não deixar mais nenhum católico passar fome, não é? Bom, não quero entrar nesse detalhe. Não quero mesmo. Depois que eu fui pro Vaticano, vi tanto ouro, eu quase vou... Então, assim sendo, nós desenhamos um código genético devido ao nosso comportamento, e o código genético que todos nós vivemos, eu e você, de uma forma grosseira, é exatamente igual àquele do homem paleolítico. Exatamente igual àquele do homem paleolítico. Entenda que o comportamento repetitivo daquele homem expressava no seu código genético tudo aquilo que havia de melhor. Seleção natural, simples de entender. Todos aqueles que tinham esse comportamento e tal, e comiam dessa maneira, expressavam imagina aquelas letrinhas do código genético, expressavam o que havia de melhor no código genético. Porque aqueles que não iam expressando iam morrendo, e assim foi se desenhando uma linhagem genética. Estão me acompanhando? É muito importante. Agora você veja o ser humano. Ele foi evoluindo mesmo. Será mesmo? Se avaliar direito, parece que andamos para trás. E começamos a ter um comportamento diferente. Não querer, isso eu até entendo, mas mesmo durante centenas de anos, o comportamento de alguma maneira era parecido. Todos tinham que se expor ao sol de alguma maneira. E se aqueles que para fazer algo não se expunham ao sol, ao menos sabiam que tinha que fazer uma caminhada. E todos... O pobre não tinha jeito de ficar em casa, ele tinha que andar, ele tinha que buscar comida, ele tinha que fazer aquilo, estava se expondo ao sol. E os ricos da nobreza, pelo menos, faziam suas grandes caminhadas faziam suas longas caminhadas pelos seus gigantescos jardins. Todos tomando sol, todos comendo comida de verdade por centenas de anos. Aí, de repente, há um século, o ser humano começou a ter um comportamento diferente, um comportamento mais sedentário. Descobriram a agricultura, a farinha, e começamos a comer muito mais produtos agrícolas. Começou-se, mas ainda não havia indústria alimentícia. Tem que deixar isso bem claro. Mesmo porque os pães que faziam na época, dava assistida em qualquer filme de Cristo, quando ele dividia a Santa Ceia, ou mesmo Game of Thrones. Toda vez que partia um pão, ele não tinha aquele crocante e um pão por dentro macio. Sabe por quê? Porque a farinha nunca teve glúten. O glúten, nunca a humanidade consumiu tanto glúten como nos últimos 50 anos. Há 50 anos consumimos de forma demasiada, exagerada. E glúten, meus amigos, glúten, o seu código genético, durante mais de 2 milhões de anos, nunca teve contato. Ele nunca soube o que é isso. Assim como tão pouco nunca teve contato com margarina, nunca teve contato com produtos industrializados, aromatizantes, edulcorantes, nunca teve contato com corantes. Começamos a ter uma alimentação industrializada, carregada desses lixos tóxicos alimentares. Começamos a viver um mundo sob estresse e ansiedade por conta de uma maneira acelerada e desordenada de crescimento da humanidade, gerando ansiedade, gerando tristezas, rancores, dores, perdas, sofrimentos em que o ser humano não sabe lidar.
tantas emoções na qual o ser humano não está habilitado a lidar com elas, não sabe lidar com elas, e aí veio a indústria farmacêutica prometendo, não precisa sofrer não. Não foi isso que disseram nesse programa matinal hoje? Não tem problema nenhum tomar um ansiolítico quando você tiver Me disseram que a mulher falou isso no programa de hoje. Enfim, sabe, letras que eram expressadas por atitudes e comportamentos parecidos com o paleolítico, que expressavam saúde, começamos a ter menos desse comportamento. E começamos a ter um comportamento de atitude e alimentar e sedentarismo e ausência de sol como nunca em milênios o código genético viu. E esse comportamento e essa ingesta desses produtos, que eu nem sei citar o nome de alguns, começou a ativar códigos genéticos doentios. Começou a ativar genes que ficaram adormecidos durante milênios, pois eles não eram ativados, porque o gatilho é a porcaria do lixo que você come. O gatilho é a porcaria do lixo emocional que você mantém no seu cérebro. Você não quer limpar, você quer se vingar, você quer cultivar a tua raiva, seu rancor, bobo, tonto. Tá adoecendo, tá querendo se vingar de alguém, tá adoecendo sozinho, enquanto que o outro tá lá. Você não consegue se livrar desses lixos. Você joga para dentro de si um montão de lixo alimentar, mantém lixo emocional, não tem saúde espiritual, não acredita em nada, em Deus, no universo. Sua saúde emocional anda mal, afinal de contas, se você não acredita em nada, não acredita no universo, não acredita em você, não tem paz de espírito, não tem amor próprio, como é que vai amar alguém? Conclusão, nosso comportamento desse homem dito moderno, carregado de lixos alimentares, lixos emocionais, sem saúde, carregado de lixos alimentares, lixos emocionais, lixos mentais, lixos emocionais, uma saúde emocional e espiritual mal trabalhada, abandonada, genes de doença que nunca foram acionados em toda a história da humanidade começaram a ser ativados por você, por conta das suas escolhas erradas. E tudo isso que eu estou dizendo começou há centenas de anos, de uma forma leve, mas nada comparado com os últimos 50, 30, 20 anos. O problema, jovem arrogante de 20, 30 anos, é que você acha que o mundo começou depois que você nasceu. Porque a arrogância de jovem é isso. O mundo todo, o universo ficou esperando você nascer. A partir de hoje é que começa a humanidade. Baixa a crista. Isso eu estou falando especialmente para os profissionais de saúde, que estudaram agora faz 2 aninhos, estão ouvindo uma professora sem saúde, com uma circunferência abdominal elevadíssima, dizendo que bom é comer carboidrato, farinha, base da pirâmide alimentar de 70%, que mal tem. Enfim, expressando toda a sua ignorância. Ai, doutor, eu tô comendo, tô fazendo paleo, mas não muda. Quanto tempo você está fazendo paleo? Há 6 meses. Faz 5 anos que você faz tudo errado. Agora, há 6 meses você quer sentar na janelinha? Espera, você nem passou da catraca, nem pagou a conta, nem pagou o bilhete do ônibus. Tá com pressa? A indústria farmacêutica, pra você que é apressado, a indústria farmacêutica te adora. Vai te dar um ansiolítico, vai te dar um inibidor de apetite, ou vai falar pra você, não precisa parar com essas comidas que o Baracate tá dizendo, não, só toma um. Doenças da era moderna de um homem moderno? Bom, com o sofrimento, se ele for saudável, de 12, 14, até 16 horas, depende do seu preparo, pode lhe gerar muita saúde, sim. Primeiro que o jejum vai acelerar a queima dos seus estoques de glicogênio e rapidamente vai querer disponibilizar a sua gordura, especialmente se faz isso por muitas horas, demasiado. E aí o cortisol identifica uma situação de estresse. E aí a reação que ele causa, meu amigo, você não. Nós estamos falando num cortisol que vai liberar energia para você, roubando, fazendo açúcar, transformando a partir do seu músculo, dos seus aminoácidos, tá entendendo? Lá na frente, com tudo bem controlado, começa a querer aplicar mais do que um jejum por semana. Respeite o corpo, leia as mensagens que o seu corpo lhe dá, ok? E alguém fala, doutor, você devia ir lá naquele... Não preciso de programa nenhum, meu programa é esse aqui, é com vocês. Valeu? Constelação, adoro vocês, beijo.